Muito bom dia a todos. Passamos agora a estudar o erro propagado. Bom, até agora nós já vimos que sempre que nós fazemos uma determinada medida, ela traz consigo o seu erro de escala, que está associado à limitação do equipamento que nós estamos usando. Ela traz consigo o erro aleatório, que surge de diversos problemas ao longo das medidas que vamos fazendo, tá? E a grande pergunta agora é: como que essas medidas, esses erros, acabam influenciando nos cálculos de outras grandezas? Por exemplo, nós já calculamos o diâmetro e a partir do diâmetro nós calculamos o volume de uma esfera. Como é que esse diâmetro vai influenciar, o erro desse diâmetro vai influenciar no erro que a gente teve no cálculo do volume dessa esfera, ok? A isso nós damos o nome de erro propagado, tá? Então, o objetivo do cálculo do erro propagado é conseguir encontrar a influência dos erros individuais, então, de cada uma das medidas que eu usei para poder calcular aquela grandeza que foi medida indiretamente, tá? Então, dos erros individuais no resultado das operações matemáticas que fornecem o valor da grandeza medida indiretamente. Então, por exemplo, diretamente nós medimos o diâmetro, ok? E indiretamente nós calculamos o volume. E aqui a gente vai ver a possibilidade de calcular a partir dos erros que surgiram lá no meu diâmetro, erro de escala, erro aleatório, como é que ele vai influenciar o erro do meu volume, certo? Bom, então, por exemplo, aqui já é aquilo que eu acabei de citar para vocês, né? O diâmetro da esfera a gente calculou o volume, então a ideia é como é que a gente vai conseguir calcular ou encontrar o erro que está atrelado ao volume dessa esfera, tendo em vista o diâmetro que nós calculamos, ok? Bom, para que a gente possa fazer esses cálculos, nós vamos precisar usar uma equação matemática que aparentemente parece ser muito difícil, tá? Óbvio que isso aqui vai depender muito da função matemática que você vai usar para isso, tá? Mas a ideia é mais ou menos o seguinte: imagina que eu tenha um cálculo a ser feito que dependa de uma variável x1, a qual eu já fiz a sua medida e tem o seu erro associado, a medida x2, que também tem o seu erro associado, a medida x3, a medida xn. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu calcular esse erro propagado, tá? Eu vou fazer a derivada parcial da função em relação ao x1 vezes o erro de x1, tá certo? Essas duas barras aqui me representam o módulo, então quer dizer que independente do que ficar aqui dentro, positivo ou negativo, a resposta sempre vai ser positiva, tá certo? Eu vou somar a derivada parcial dessa função em relação à variável x2 vezes o erro de x2, da mesma forma com x3, da mesma forma com xn. Então, isso tudo depende de quantas variáveis eu vou ter na minha equação, certo? Aqui, nesse momento, nós vamos dar mais ênfase às derivadas polinomiais, mas isso não quer dizer que, dependendo da função matemática, você vai poder trabalhar com qualquer outra derivada de qualquer outra função, tá? Então, se eu tenho a função x na n, então o que eu vou fazer? Esse n vem aqui para frente e lá em cima fica n menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho uma função de x ao quadrado, tá? A derivada dessa função, ela vai ser aquele 2 vem aqui para frente, vezes o x, e aqui em cima eu vou ter 2 menos 1. Então, essa derivada vai ser 2x, tá? Se eu tenho uma função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, eu vou reescrever isso aqui como sendo x na menos 2, ok? E aí a minha f de x, ela vai ficar menos 2
vezes x na menos 2 menos 1. Lembra que eu estou somando sempre esse fator menos 1. Então, por exemplo, essa função aqui, a derivada dela, né? Então, aqui o meu f de linha, perdão. Então, o meu f de linha de x, ele vai ficar menos 2 vezes x na menos 3, ou menos 2 sobre x ao cubo, certo? Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar dando ênfase a usar o cálculo do erro propagado para funções polinomiais, certo? Bom, então vamos primeiro aqui calcular o erro propagado no cálculo que nós fizemos lá do volume da esfera, tá certo? Então, eu estou pegando aqui o diâmetro que nós fizemos a partir da leitura do paquímetro, tá ok? E nós calculamos o volume. Qual é a equação que nós usamos para calcular o volume? Então, o volume, 4/3 de π r ao cubo, mas aí nós não tínhamos o raio, nós tínhamos o diâmetro, né? Então, ficou 4/3 de π vezes o diâmetro sobre 2, que é o raio ao cubo. E nós chegamos à conclusão de que isso aqui, então, para eu calcular o volume, nós tínhamos o π vezes o diâmetro ao cubo sobre 6, tá certo? Bom, então, nós temos aqui o volume em função do diâmetro, uma única variável. Então, o erro que eu vou calcular do volume, ele vai ser o módulo da derivada parcial do volume em relação à minha variável, que é o diâmetro, vezes o erro do diâmetro. Única e exclusivamente isso. Então, como é que vai ficar? Eu vou ficar com o módulo da derivada parcial em relação ao diâmetro da minha função π vezes o diâmetro ao cubo sobre 6, vezes o erro do diâmetro. Bom, agora olha só o que acontece para a gente continuar aqui a nossa questão. O meu ΔV, ele vai ser o módulo. Eu tenho que ficar atento porque apenas o diâmetro depende dessa variável aqui. Então, tudo aquilo que não for diâmetro, eu posso colocar de fora. Então, vou ficar aqui π sobre 6 vezes a derivada do diâmetro ao cubo sobre a derivada parcial em relação ao diâmetro, vezes o erro do diâmetro. Conforme eu combinei com vocês, vamos fazer aqui a derivada do polinômio, né? Então, a minha função é d ao cubo. A minha derivada da função vai ser o quê? Esse 3 vem aqui para frente. Lá em cima vai ficar 3 menos 1. E aí eu consigo, então, escrever aqui que o meu ΔV ele vai ficar π sobre 6 vezes 3 vezes o diâmetro ao quadrado vezes o ΔD. Então, eu vou ficar π sobre 2, vou simplificar ali o 3 com o 6, né? Vezes o diâmetro. Esse diâmetro aqui, conforme nós informamos ali, ele vale 20,05 ao quadrado, vezes o erro do diâmetro, que é 0,05. Ok? Colocando isso aqui para cima. Quando você faz essas contas, você vai achar que o ΔV ele vale 31,57. Bom, erro só pode ter um algarismo significativo. Então, eu vou começar a fazer esse ajuste aqui. 3,157 vezes 10 na 1, tá? Eu vou ter que deixar com apenas um significativo. Esse cara vai estar aqui. Vou ter que desprezar tudo isso. Uso os critérios de arredondamento. Então, vai ficar 3 vezes 10 na 1 milímetros cúbicos. Agora, eu vou precisar, então,
calcular o meu volume. Então, para eu calcular o meu volume, π sobre 6 vezes o diâmetro ao cubo. Então, vai ficar π vezes 20,05 ao cubo sobre 6. Isso aqui vai fechar 4.220,28 e mais algumas casas. Agora vamos usar os algarismos significativos. Aqui eu tenho 4 algarismos significativos, eu tenho que ficar com 4 algarismos significativos. Então, pelo critério de algarismos significativos, a minha resposta ficaria aqui. Entretanto, eu sei que o meu erro agora ele está aqui na casa do 10⁻1 milímetros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Vou reescrever isso aqui, deixá-lo assim. 422 vezes 10 milímetros cúbicos, para ficar exatamente igual lá em cima. E eu passo a assumir agora esse erro aqui, por mais que ele tenha ficado uma casa acima da quantidade de algarismos significativos. Então, o meu erro dessa medida fica. Então, o volume vai ficar 422 mais ou menos 3 vezes 10⁻1, que não preciso, né? Milímetros cúbicos. Então, essa é a medida do meu volume com o seu respectivo erro propagado, tendo em vista a leitura do diâmetro que foi feito, tá ok? Como eu precisei fazer aqui, tá? O meu duvidoso passou a ser aqui, então eu preciso usar aqui os mesmos critérios de arredondamento. Como era zero, né, não alterou nada, ok? Bom, no exemplo 2, tá? Eu trouxe aqui o seguinte problema. Vamos calcular o erro propagado no cálculo do volume de um cilindro que possui como medidas. Então, eu tenho o diâmetro, tá? Que na realidade é essa distância daqui até aqui, e eu tenho a altura dele. Bom, para eu calcular o volume de um cilindro, eu tenho área da base vezes altura, tá? Área da base, π raio ao quadrado vezes altura. Só que eu não tenho altura, né? Só que eu não tenho, perdão, o raio, eu tenho o diâmetro. Então vai ficar d sobre 2 ao quadrado vezes altura, ok? E a partir disso, né, o meu volume vai ficar π vezes o diâmetro ao quadrado vezes o h sobre 4. E é com base nessa equação que eu vou começar a calcular as informações que eu preciso. Vamos lembrar que agora eu tenho um erro associado ao meu diâmetro, tenho um erro associado à minha altura. Então, quer dizer que na hora que eu vou calcular o meu erro propagado, eu vou ter o seguinte, que o meu ΔV ele vai ser o módulo da derivada parcial do volume em relação ao diâmetro, vezes o erro do diâmetro, mais a derivada parcial do volume em relação à altura, vezes o erro associado à altura. Ok? Perceba que agora eu tenho uma equação aqui, uma soma, né? E aí eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Então vamos lá. Então eu tenho o meu ΔV que vai ser a derivada parcial em relação à variável diâmetro da minha equação π vezes o diâmetro ao quadrado vezes a altura sobre 4, vezes o erro associado ao diâmetro, mais a derivada parcial da minha altura em relação àquela minha função lá, π vezes o diâmetro ao quadrado vezes a altura sobre 4, vezes o ΔH. Então, fazendo aqui no passo a passo aqui para o pessoal não se perder. Então, eu tenho aqui o meu ΔV, que vai ser
Bom, aqui eu tenho que me preocupar com a variável diâmetro, que é essa. Então, o que eu vou fazer? O π vezes o h sobre 4, derivada parcial do diâmetro ao quadrado em relação a d, vezes o ΔD, mais aqui, o que eu tenho? Eu tenho a derivada em relação à variável h, e aqui está o h. Então, tudo aquilo que não for h eu vou jogar para fora, né? Então vai ficar π vezes o d ao quadrado sobre 4, vezes a derivada parcial do h em relação à variável h, vezes o erro da altura, ok? Estou jogando lá para cima. Essa derivada aqui, tá? D ao quadrado, ele vai ficar 2D na 2 menos 1. Essa derivada aqui vai ficar 1 vezes h na 1 menos 1. Qualquer número elevado a zero é 1, então essa derivada aqui dá 1, ok? Então, como é que vai ficar aqui? Então, eu vou ficar com ΔV igual módulo de π vezes h vezes 2D sobre 4 vezes o ΔD mais π vezes d ao quadrado sobre 4, a derivada ali deu 1, né? Vezes o ΔH. Aí agora vamos substituir essas informações todas, né? Então, o meu ΔV, ele vai ficar π vezes o H, 38,43. O D, esse 2 aqui eu vou cortar com esse 4, vai ficar esse 2 aqui embaixo. O D vale 22,345 vezes o ΔD, que é 0,005, mais π vezes o diâmetro ao quadrado, 22,345 ao quadrado sobre 4, vezes o ΔH, que é 0,05. Ok? Então, o meu ΔV, ele vai fechar 6,744358 mais 19,60 7426. Então eu tenho um ΔV total de 26,35 1784, tá? Então eu vou deixar isso aqui. Erro só pode ter uma casa. Então isso aqui vai se transformar em 2,635 vezes 10 na 1, tá? Usando o critério de arredondamento, então isso aqui vai arredondar para mais. Então esse aqui, ao invés de 2, vai ficar 3, né? Vai ficar 3 vezes 10 na 1 milímetros cúbicos, tá certo? Só que agora eu preciso calcular o meu volume. Então, o meu volume é π vezes d ao quadrado vezes h sobre 4, ou π vezes 22,345 ao quadrado vezes 38,43 sobre 4, que dá 15.070,26. Bom, agora vamos lá. Algarismos significativos. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4. Como é só multiplicação, ele tem que terminar com 4. Então, eu vou ter que arredondar daqui para lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, isso aqui vai ficar 1. Opa, perdão.
1.507 vezes 10 na 1 milímetros cúbicos. Deixei aqui para ficar exatamente igual ao meu erro aqui propagado, né? E aí, o meu volume expresso de maneira correta, então vai ficar 1.507 mais ou menos 3 vezes 10 na 1 milímetros cúbicos. Perceba que você vai precisar aliar agora todos os seus conhecimentos de cálculo, junto com os conhecimentos vistos até aqui, para que a gente consiga encontrar qual o erro que vai ser propagado nas medidas, tendo em vista as medidas bases de cada uma dessas grandezas que a gente está calculando. Bons estudos a todos, um grande abraço, tchau, tchau.